quais são os cânceres mais prevalentes no Brasil e as formas de tratamento? Nas mulheres é o câncer de mama, né? Seguido do câncer do trato gastrointestinal, cólon e reto, seguido do câncer de colo de útero. E nos homens é o câncer de próstata, seguido do câncer de cólon e reto, né, do intestino, seguido do câncer de pulmão. Isso excluindo os cânceres de pele e não melanoma, que são bastante comuns. E a gente conversou um pouquinho sobre as formas de prevenção. A gente estava na questão do câncer de colo de útero, Isso. né? Que ele é um câncer que é relacionado à infecção pelo vírus do HPV. Então, é um câncer altamente prevenível. Por isso que eu te falei, infelizmente, ainda é um câncer prevalente no nosso país. Ele é um câncer que é prevalente em países subdesenvolvidos. Né? A gente sabe hoje que nos países que já tem uma vacinação pelo HPV melhor estabelecida, a gente tem uma redução muito grande da incidência. E a melhor maneira de prevenir é através do exame ginecológico, né, do exame preventivo de colo de útero, que consegue detectar alguma alteração, né, que estiver presente ali no momento do exame, antes disso tornar-se realmente um câncer. E ele, em todas as fases, é sintomático? Não, esse que é a grande questão. Quando a mulher às vezes já desenvolve algum sintoma de dor, por exemplo, na relação sexual, que a gente chama o termo médico de espaurenia, ou então um sangramento uterino mais aumentado, ou então, enfim, um corrimento às vezes, né, diferente, isso pode ser inúmeras coisas não relacionadas ao câncer, mas pode ser também um indício de alguma alteração. Por isso a importância de uma avaliação médica. E as verrugas, né, relacionadas ao vírus do HPV, elas geralmente não têm sintoma. Então, por isso, a importância, né, do exame preventivo para justamente a gente detectar a doença no momento que ela ainda não se manifestou do ponto de vista clínico. E o câncer de mama? O câncer de mama, infelizmente, também é um câncer bastante prevalente. É, é muito heterogêneo as pacientes com câncer de mama, porque algumas elas notam, né, na própria, às vezes, uma brincou que foi o cachorro que descobriu a doença, porque o cachorro pulou nela e aí começou a doer, ela colocou a mão e notou um nódulo, né? Então, o câncer de mama, muitas vezes ele é detectado através da própria paciente, né, palpando o seio e vendo alguma coisa alterada. Mas, assim, a recomendação formal é o rastreio através da mamografia e do ultrassom das mamas, mas principalmente a mamografia. A partir, né, o Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia a partir dos 50 anos de idade. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 para pacientes com risco habitual. E para aquelas pacientes com alto risco, a recomendação já cai para os 30 anos de idade. Alto risco seria o quê? Histórico de câncer na História de família? câncer na família, mas assim, tem alguns critérios, assim, depende da idade da pessoa, da família que teve o câncer. Então, por exemplo, minha mãe teve um câncer de mama aos 80 anos de idade. Isso não configura um alto risco. Então, depende da idade que a pessoa da família teve o diagnóstico, depende do grau de parentesco, né? Então, por isso a importância de buscar mesmo um auxílio com o ginecologista, dependendo do caso, até com um mastologista, para poder seguir as orientações adequadamente. Mas, assim, é muito importante essa questão de prevenção, né? E a gente sabe que, infelizmente, mesmo em casos aí que a mulher toma todas as medidas, faz os exames, a gente ainda, né, tem casos aí de doenças que aparecem rápido. Você havia dito sobre um acervo aí de mais de 100 tipos de cânceres, então dificilmente a gente vai conseguir falar especificamente sobre cada um deles. Talvez o segredo, a palavra-chave, então, seja prevenção, né? Um cuidado em saúde, procurar sempre o atendimento médico, porque aí você vai pegar a doença no princípio, talvez. Exatamente, sem desespero, né? Uhum. Porque também a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação, porque às vezes qualquer coisa tem gente que já desespera, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre se cuidar, né? Assim, buscar hábitos de vida saudáveis, aproveitar a vida, né? Uhum. Porque eu acredito muito nessa questão espiritual, nessa questão emocional também, que, né, não adianta a gente viver em função da doença e viver com medo disso acontecer. Mas sim, né, no caso dos homens, buscar uma ajuda, né, a depender da idade do urologista, no caso das mulheres, do ginecologista, né, dos pacientes idosos, um acompanhamento com geriatra. Então, a prevenção, ela é muito importante.
Mas, infelizmente, ela não isenta a pessoa, às vezes, de ter o diagnóstico num momento mais avançado da doença. Sim. Seja porque tem alguns tipos de cânceres que a gente não tem um rastreio, né? Então, por exemplo, o câncer de ovário, não existe uma recomendação formal de rastreio. Então, 70% dos casos são detectados com doença mais avançada. Tem pacientes muito jovens que não têm nenhum histórico na família, então começa com um desconforto abdominal, por exemplo, não vai pensar que é alguma coisa oncológica. Então, ainda assim, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que, mesmo cuidando da própria saúde, mesmo sendo atentas, mesmo tendo hábitos de vida saudáveis, infelizmente, tem esse diagnóstico.